Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Esse é o refrão do Salmo 118 da liturgia de hoje. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Nós estamos hoje iniciando o mês de agosto, o mês das vocações. Por isso nós precisamos dizer todos os dias, Senhor, ensinai-me a fazer a vossa vontade. Queremos neste momento, nesse 1º de agosto, rezar por todas as vocações, vocação sacerdotal, matrimonial, vida religiosa consagrada e laical, por todas as lideranças das nossas comunidades. Queremos também trazer presente, rezar por todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos rezar hoje pelo João Guilherme, pela Maria Rita, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Ana Gabriela, Júlia dos Santos, Tereza e Ricelli Bezerra, Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Meire Correia, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnella, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma, Maria Auxiliadora, Ubaldo Cardoso, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Graciete, Aninha, Sandra, Gidelvan, Angelina, Marise, Maria Isabel Dias, Rafael de Jesus Gomes, Antônio Carlos Santana, Ionete Santos Silva, Nonato, Maria Nunes e Rita Nunes. Queremos também rezar pelas comunidades, todas as comunidades que também inicia esse mês de agosto animado, para rezar pelas vocações. Vamos rezar nesse momento, trazer presente a comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Vitória da Conquista, o grupo de jovens missionários que está se formando lá. E queremos também rezar pela comunidade de Sussuarana, lá em Itanhaçu, a comunidade São Judas Tadeu, trazer presente também todas as vítimas da pandemia, o vírus ainda não acabou, né? Queremos também rezar por todas as pessoas que se encontram desempregadas. Rezar também pelos nossos familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm que lhes dar de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda o recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
O número dos que comeram eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Quando Jesus soube da morte de João Batista, partiu de barco, diz o texto, para um lugar afastado, para um lugar deserto, né? Certamente Jesus foi para, compartilhar com os seus discípulos toda a situação, tudo aquilo que estava acontecendo, com a morte de João Batista. Foram também para rezar, para conversar com o Pai. E é interessante que ao sair da barca, só que eles não foram sozinhos. A multidão também ficou sabendo, a multidão ficou sabendo e foi ao encontro de Jesus e dos seus discípulos. E aqui o texto diz que ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. E aí diz que ele teve compaixão e curou, todos os doentes, todas as pessoas que estavam doentes. Então Jesus, ele olha com muito carinho para aquelas pessoas, para aquela multidão. Ele percebe que tem alguém ali que não está bem, que está doente, e ele cura, Ele cura. Essa é a missão de Jesus, devolver a vida, às pessoas. E é interessante que ao entardecer, certamente o papo estava muito bom, o ensinamento de estar com Jesus é muito bom. E o tempo passou e já à tardinha, certamente os discípulos já estavam com fome, Porque é ele que são os discípulos que vão dizer para Jesus: olha, esse lugar é deserto, já está muito tarde, é melhor o Senhor despedir as multidões para que possam ir aos povoados, comprar alguma coisa para comer. E olha a resposta de Jesus. Jesus vai dizer: eles não precisam ir embora. Vocês é que tem que lhes dar de comer. Os discípulos devem ter tomado um susto, Como dar comida para aquela grande multidão se o que a gente tem aqui só dá para nós? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Só dá para nós e olhe lá. Como é que a gente vai dar, o que a gente tem para essa multidão de gente? Olha, meu irmão, Jesus também hoje está dizendo para nós: olha, o que é que você tem aí, hein, que pode compartilhar com o teu irmão e com a tua irmã? O que é que você tem aí? Quantos pães você tem aí na sua casa? Quantos peixes você tem? E certamente você vai dizer assim: olha, o que eu tenho aqui só dá para mim mesmo, viu? Olha, só dá para minha família. Não tem como. Se eu for hoje dar para outras pessoas, não vai sobrar nada. Então é melhor ficar só aqui mesmo, É melhor mandar, esse povo ir embora. É melhor não se meter com isso não, E aí Jesus vai dizer para os discípulos: vocês mesmos é que têm que lhes dar de comer. E aí os discípulos vai dizer aqui: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando a cara dos discípulos, E o jeito, com que... porque eles devem ter ficado muito assustados, normal, Só que aí Jesus vai dizer assim: olha, vocês têm isso aí? Pois tragam aqui. E Jesus vai pedir que a multidão se sente. Aqui está o segredo, a organização. Então se organiza, Todo mundo deve estar bem organizado para que realmente aconteça o milagre da partilha. O problema é que não foi a multiplicação, mas foi a partilha dos pães e do peixe. E aqui está um outro segredo, Jesus, depois que ele manda a multidão se sentar, ele vai pegar esses 5 pães, esses 2 peixes, ele vai erguer os olhos para o céu, para Deus, Ele vai pronunciar a bênção e ele vai partir o pão. O Evangelho diz que ele já entrega, depois em seguida ele entrega para os discípulos, Mas ele já entrega para os discípulos o pão partido. Ele não entrega para os discípulos o pão inteiro, ele partilha, ele corta o pão, É Jesus que faz realmente o milagre, Mas ele precisa muito da nossa contribuição. Primeiro precisamos colocar à disposição de Jesus os nossos pães e os nossos peixes. Essa é a primeira atitude nossa, é o que a gente deve fazer, Para isso a gente tem que pedir mesmo para que ele nos ensine a fazer a vontade dele, Então ele primeiro pede para a gente: olha, o que você tem aí mesmo? Só tem um pão. Pois então me dá esse pão. E aí Jesus, o resto é com Jesus, o resto é com ele. A minha missão é entregar para Jesus aquilo que eu tenho.
a multiplicação, é Ele que vai fazer, né? É Ele que vai, o milagre é Ele que vai fazer, mas Ele precisa da minha contribuição, assim como Ele precisou da contribuição dos discípulos. Então Ele ergue os olhos, Ele parte o pão e Ele entrega para os discípulos. E é os discípulos que vai fazer a distribuição, é os discípulos. E aí o evangelho é belíssimo e termina dizendo que todos comeram e todos ficaram satisfeitos. Ou seja, todos ficaram felizes. Todos ficaram felizes. Com a generosidade, os discípulos foram generosos. Eles não acreditaram, né? No primeiro momento, quando Jesus pede, mas eles foram generosos. Eles colocaram, eles acreditaram no mestre. Vai, me dê aí o que vocês têm. E eles fazem a entrega. Então, a nossa missão, meu irmão e minha irmã, é fazer a entrega daquilo que a gente tem. Às vezes a gente agarra demais as coisas, né? A gente não compartilha isso, a gente não partilha, a gente segura. E a gente já viu no evangelho, né, passado, né, que quando a gente guarda muito, a morte pode chegar a qualquer hora e a gente pode se decepcionar, né? Não adianta guardar, né? Mas a gente precisa fazer essa partilha. Aquilo que eu partilho vai fazer bem para mim e para os outros também, né? Então a gente precisa aprender nesse evangelho de hoje que a partilha é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida. A gente precisa fazer, primeiro, né, quando Jesus pede os pães para os discípulos, eles, aqui pelo menos no evangelho não fala que eles foram resistentes, né? Eles duvidam, né? Claro, isso é comum, né? Mas aqui o que a gente tem, o Senhor, é tão pouco, né? Mas é tão pouco, né? Mas tudo bem, né? O Senhor está pedindo, então aí eles entregam. Entregam o pão, entregam os 5 pães, né? E os 2 peixes. E depois eles veem que tudo isso deu certo, né? Que uma grande multidão comeu, ficaram satisfeitos e ainda sobrou. E certamente sobrou para outras pessoas que não estavam ali. Aqui o evangelho não diz o que foi feito das sobras, né? Mas certamente nós somos saciados até hoje com essa sobra que sobrou, né? Com esses 12 cestos, né? Que sobraram daquele momento único na vida de Jesus, na vida dos discípulos e na vida daquela multidão que presenciou tudo isso. E certamente aprenderam, né? Que a partilha é algo divino, que nós devemos sempre partilhar aquilo que temos, sobretudo os dons que nós temos. E muitas vezes a gente tem um dom e a gente não coloca à disposição, a gente não ajuda na comunidade com esse dom que eu tenho. Tem muita gente que tem o dom da palavra, o dom de tocar, o dom de cantar, o dom de encantar as pessoas, né? E muitas vezes ficamos, né, dentro dos nossos muros, dentro das nossas casas, sem nos colocarmos à disposição. Às vezes por achar que não que o que a gente tem, que eu não vou dar conta, que eu não tenho jeito para isso, mas a gente só sabe se a gente entregar nas mãos de Jesus, assim como os discípulos, né? Entregaram aquilo que eles tinham, colocaram na mão de Jesus e aconteceu ali o verdadeiro milagre da partilha. Assim também, se eu tenho um dom, se eu tenho algo, coloque nas mãos de Jesus e com certeza a gente vai se surpreender. Então, que o Senhor Jesus, nesse mês de agosto, nos ajude a, a descobrir, né, todos os dias qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.